Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos com mais um vídeo falando sobre idoso frágil na doença de Alzheimer. O que é um idoso frágil na doença de Alzheimer? O que é uma pessoa frágil na doença de Alzheimer ou em qualquer outra demência? Existe um conceito, e o idoso frágil, ele merece cuidados especiais, ele merece um tratamento especial, porque ele é mais susceptível a certas complicações, e nós vamos conversar sobre este tema hoje. É um tema bastante importante para você, familiar, que cuida do seu ente querido com Alzheimer, ou você que tem um familiar com Alzheimer, ou mesmo você que é um cuidador, né, um cuidador formal da pessoa com Alzheimer. Você vai saber o que é um idoso frágil, por que é importante reconhecer a fragilidade do idoso com Alzheimer e como lidar com ele, né? Vamos subir aqui o nosso primeiro slide para a gente conversar um pouquinho sobre esta situação. Idoso frágil na doença de Alzheimer, mas pode ser para qualquer tipo de demência, né? Como reconhecer esse idoso frágil? Como lidar, como cuidar, como tratar, né? Isso aqui é uma jornada para cuidadores, familiares, né? E para toda a família. E vamos lá, vamos seguir em frente, né? O que é fragilidade? Fragilidade é o aumento da vulnerabilidade a quedas, infecções e perdas de autonomia. Então, é muito importante. O que é um idoso frágil, né? Normalmente, a pessoa na fase avançada da doença de Alzheimer, ela é um idoso frágil, né? É aquela fragilidade, aquele aumento de vulnerabilidade, sujeitando a pessoa a quedas frequentes, a infecções de repetição, e a pessoa já perdeu a sua autonomia. É uma condição que torna o idoso mais sensível a mudanças e desafios no dia a dia, né? São pessoas, né? O idoso frágil, a pessoa que tem uma doença de Alzheimer, e ela é uma pessoa frágil, ela requer mais atenção, ela requer mais cuidado, porque as complicações são mais frequentes. Por que a fragilidade é comum no Alzheimer? E também vale para outras demências, como a demência vascular, a demência frontotemporal, a demência por Corpus de Levy, a demência por Parkinson, assim que a doença vai evoluindo. Bom, por que a fragilidade é comum? Primeiro, pela perda muscular, a redução progressiva da massa muscular. Aquilo que nós chamamos de sarcopenia, né? A redução da massa muscular. A sarcopenia é um elemento que leva à fragilidade da pessoa com demências, principalmente com Alzheimer. Isso proporciona quedas frequentes, alteração no equilíbrio e coordenação. A pessoa começa a andar de uma maneira vacilante, ela tem tontura quando ela levanta, ela tem desequilíbrio e ela cai com muita facilidade, né? Paciente que cai muito na velhice, paciente que cai muito quando ele tem doença de Alzheimer, outras demências, ele já é um idoso frágil e ele merece cuidados especiais, né? Outra coisa são doenças associadas, por exemplo, um paciente que, além da doença de Alzheimer, tem um diabetes, o diabetes está descompensando, paciente que tem doenças pulmonares, por exemplo, os enfisemas, né, os bronquites, essa pessoa também ela tem mais fragilidade. Pessoas que têm doenças cardíacas, principalmente a insuficiência cardíaca, isso também contribui para a fragilidade. Pacientes que têm câncer, é muito comum paciente com Alzheimer ter câncer, câncer de próstata no homem, câncer de mamas e outros tipos de cânceres. Tudo isso vai levando à fragilidade. E, por fim, aqui a dificuldade cognitiva, né? A confusão mental, a perda de memória, ela vai levando a pessoa à fragilidade, porque ela fica titubeante, né? Ela não reconhece o ambiente, ela quer ir para casa mesmo estando na sua própria casa. São situações que vão
levando à fragilidade. Não coloquei aqui, mas eu vou comentar com vocês, é o uso de medicamentos. Muitas vezes nós usamos, nós temos que usar, né? Eu sempre digo que não é que o médico gosta de passar remédio, o bom médico, ele passa, ele tem que avaliar as possibilidades todas antes de prescrever um medicamento. Mas, muitas vezes, o paciente tem uma agitação, ele tem delírios, tem alucinações, ele tem agressividade, né? E faz-se necessário usar um antipsicótico. E muitas vezes esses medicamentos também levam à fragilidade, sabe? A pessoa fica mais confusa, ela vai perdendo a força muscular, ela fica com um relaxamento muscular muito grande, e isso também pode contribuir para a fragilidade. Sinais frequentes de fragilidade, né? Fique atento aos seguintes indicadores, preste bastante atenção. Cansaço frequente, fadiga excessiva em atividades físicas, como, por exemplo, cansar para tomar um banho, cansar para sair do quarto, ir para a cozinha, ir para a sala, uma pequena distância, o paciente começa a ficar ofegante, ele começa a ter uma fadiga, um cansaço excessivo para atividades que ele sempre fez normalmente, né? Então, é um sintomas que você tem que prestar bastante atenção. Segunda coisa é perda de peso não intencional. Tá? A pessoa está perdendo peso, ela está tendo uma redução de apetite, ela está tendo uma diminuição do interesse pela comida. Então, você tem que ficar atento, ficar bastante atento a esses sintomas, né? Uma outra coisa, uma marcha lenta e instável, a pessoa tem dificuldade para caminhar, ela não consegue caminhar sem se segurar, sem ter uma questão ortopédica, que muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade para caminhar porque ela tem um problema de coluna, ela tem uma artrose de joelho, ela tem um desgaste de quadril, então tudo isso pode ajudar a ter dificuldade, mas se a pessoa não tiver esses problemas, se ela começar a ter dificuldade para andar, ela começa a estar insegura, ela começa a ter uma marcha titubeante, quer dizer, titubeante, um caminhar titubeante, e você precisa ficar atento a esses problemas. Outra coisa que é um sinal de fragilidade é queda frequente, né? A pessoa começa a cair, ela cai hoje, daí 15 dias ela cai depois, ela começa a cair com muita frequência. Isso é também um sinal de fragilidade, né? A pessoa forte, ela cai, ela pode cair, mas não é tão frequente, não é as quedas repetitivas. Tem pessoas que caem toda semana, ela cai com muita frequência, e isso está errado. Um outro sinal de fragilidade é apatia e fraqueza, né? Diminuição do interesse, a pessoa perde o interesse, ela perde a força muscular, ela tem um interesse diminuído, ela fica muito apática, ela quer ficar só deitada, sabe? Esse sintoma de ficar só deitado, né? De não ter vontade para fazer aquilo que sempre fez, né? Também é um indicador de fragilidade. Quedas e seus perigos, né? Os riscos de queda são fratura de quadril, de punho, né? As quedas também levam à internação hospitalar. A pessoa, quando vai, ela tem uma fratura, vai ter que fazer uma cirurgia, ela vai para o hospital. Toda vez que ela for para o hospital, é um degrau que ela desce, né? É difícil recuperar depois. Também a pessoa que cai, ela perde a confiança, ela deixa de andar porque ela não tem confiança, ela tem medo. Se ela caiu uma vez, caiu duas vezes, ela vai apresentando medo, e isso é um problema que vai diminuindo, vai reduzindo a autonomia, vai reduzindo a independência da pessoa. Quedas são frequentes e podem causar fraturas, internações e perda de autonomia. A prevenção é fundamental, né? O uso de andadores, né? A adaptação da casa e, principalmente, a fisioterapia são fundamentais para a prevenção da queda.
que você pode fazer para prevenir? A adaptação do ambiente, né? O ambiente, aliás, a pessoa vive dentro de um ambiente. Então, nós temos que adaptar este ambiente, retirar obstáculos, de preferência, se tiver escada, substituir a escada por rampas suaves, né? Remova os tapetes soltos, né? Tem tapete, existe adesivos para prender o tapete no chão. Existe forma de usar corretamente o tapete, mas, na dúvida, retire o tapete solto, né? Fios e objetos no caminho. Muitas vezes calçado, né? A pessoa ela tropeça no calçado que está ali na beira da cama, então, você tem que limpar este ambiente, deixar o piso bastante seguro, né? Outra coisa, você tem que instalar barra de apoio, né? Principalmente no banheiro, corredores e, se porventura tiver escada. As barras de apoio, elas ajudam muito, né? Que a pessoa segura. O uso de andadores também, mas o uso de andador é muito mais difícil da pessoa se adaptar. Bengalas, tem algumas bengalas que também oferecem algum tipo de segurança, mas para a pessoa com Alzheimer, o uso da bengala, a pessoa tem que ter um pouco de cognição, ela tem que saber usar a bengala. E nem sempre essa cognição ela é suficiente para que a pessoa use corretamente a bengala. Então, os corrimão e barras, elas são importantes, porque instintivamente a pessoa segura. Tá? Outra coisa é a iluminação. O ambiente escuro, ele é ruim. O ambiente escuro, a pessoa acaba tropeçando, ela acaba ficando com mais medo de caminhar, né? Agora, por exemplo, uma iluminação à noite, muitas vezes a iluminação à noite, ela rouba o sono da pessoa, né? Você sabe que a luz é uma forma de inibir o sono. Então, a gente sempre orienta a luz de rodapé, aquela luz que você coloca perto do chão, ela ilumina bem o chão. Iluminando bem o chão, aumenta a segurança, né? Não adianta nada a luz de teto, ela vai clarear o chão, mas ela vai clarear todo o ambiente. Se você tiver um chão bastante iluminado, já vai ajudar bastante. Alimentação e hidratação. Paciente idoso, paciente com Alzheimer, normalmente ele é um desidratado crônico, ele quase não bebe água. Ele quase não bebe água. Então, você tem que melhorar a hidratação. O paciente desidratado, ele definha. O organismo humano, todas as reações químicas que ocorrem no organismo humano, se faz na presença de água. Se você não der água, a coisa vai piorar. Então, a hidratação, ela é fundamental. Uma outra coisa, ofereça alimentação balanceada com frutas, verduras e principalmente proteínas. A pessoa idosa, a pessoa com Alzheimer, ela acaba comendo pouca proteína, né? Ela come mais bolo, ela come mais doce, ela come mais um salgado, e geralmente com muito pouca proteína. Quando não tiver condições de alimentar-se corretamente com proteínas, se você não tiver o apoio de um nutricionista, eu sempre recomendo o whey protein, porque o whey protein, ele é uma proteína, ele ajuda bastante, e a gente consegue dar um aporte proteico melhor. Incentiva o consumo de água ao longo do dia. A pessoa normalmente não tem sede e a água é ruim. Além de ele não ter o reflexo da sede, ele vai beber água, aquela água não é saborosa, não é gostosa, ele acaba não tomando. Como nós sempre orientamos, tente dar água saborizada, tente dar chá, né? Cuidado com o açúcar, principalmente se a pessoa é diabética ou se ela tem uma tendência a engordar, tente usar adoçantes, né? Chá, suco, água saborizada, pelo líquido ter um sabor, o paciente ele ingere mais, né?
Também respeite as preferências alimentares da pessoa. Respeite as preferências. Tem pessoas que ela gosta mais de uma determinada fruta, tem pessoas que gostam mais de um determinado tipo de alimento. Por exemplo, como nós falamos, a pessoa idosa ela come muito pouca proteína e muito carboidrato, mas é melhor dar carboidrato do que não dar nada. Cuidado se o paciente tem diabetes, se ele tem alguma outra complicação. Mas, na medida do possível, você tem que respeitar a preferência do gosto da pessoa, né? Você tem que manter um horário regular de refeição. Isso é importante, a rotina. A rotina sempre é importante. Mas uma pessoa idosa, uma idosa com Alzheimer, ele tem que ser alimentado de 2 em 2 horas. Aquelas refeições tradicionais nem sempre suprem a necessidade da pessoa. Exercício e estímulo, né? Manter o corpo e a mente ativo é essencial. Aliás, para prevenir a fragilidade, né? O que você tem que fazer? Você tem que estimular a pessoa fisicamente, você tem que estimular a pessoa socialmente, você tem que estimular a pessoa cognitivamente, né? Exercícios físicos leves, como caminhada, fazer alongamento, né? Tudo isso pode ajudar bastante. Estímulos cognitivos, como música, jogos, conversas, são estimulantes, são coisas importantes, né? A música, principalmente, é uma coisa que ajuda bastante. Nós sempre temos que estimular cognitivamente usando os órgãos do sentido, né? Música é audição, de objetos para a pessoa cheirar, né? Fragrâncias diferentes para a pessoa cheirar, identificar estas fragrâncias, né? O tato é importante, é um estímulo importante. O alimento com sabores diferentes, pede para identificar o sabor, que te lembra essa comida, o que te lembra isso. Muitas vezes a pessoa tem uma memória associada ao paladar, aquele tipo de comida. Sabe? E atividades prazerosas que a pessoa mantém a força e o interesse, né? Cada pessoa tem alguma coisa que ela gosta mais, que ela tem mais aptidão, e você tem que estimular mais isso. Rede de apoios profissionais. Busque auxílio profissionais de saúde e divide a tarefa com familiares e amigos. Nunca assume a responsabilidade sozinho. Você sempre tem que contar com a ajuda de pessoas, né? O médico geriatra é muito interessante porque ele tem condições de avaliar, de pedir o exame, de avaliar o estado nutricional da pessoa, avaliar o estágio funcional da pessoa, como é que ele está funcionando, o que ainda é permitido ele fazer dentro da idade, da situação, dentro do estágio que ele está, da doença de Alzheimer ou da demência. Então, o acompanhamento com um profissional médico é bastante importante. Depois nós temos o fisioterapeuta, né? A fisioterapia ela tem um importante papel na manutenção da massa muscular, da manutenção do equilíbrio e da prevenção das quedas, né? Então, toda pessoa com Alzheimer tem que exercitar, né? Se tiver no início da doença de Alzheimer, se tiver a possibilidade de frequentar uma academia, de fazer uma atividade adaptada, beleza. Quando não tiver estas condições, a fisioterapia entra e ela é fundamental. Outro profissional indicado e que nós temos que buscar é a nutricionista, né? A orientação alimentar, corrigir as deficiências, respeitando, né, o gosto da pessoa. Não adianta, às vezes, a gente impor um tipo de alimentação se a pessoa não vai comer. Então, a gente tem que estudar aquilo que a pessoa aceita melhor. Família e amigos, o apoio emocional e prático, né? Os grupos ajudam muito, nós temos o nosso grupo do Telegram e eles ajudam bastante. Por fim, você não está sozinho ou sozinho nessa jornada. Cuidar de um idoso frágil exige conhecimento, paciência e amor.
né? E eu sei que amor você tem bastante, paciência a gente desenvolve ao longo do tempo, e conhecimento. Nós aqui sempre procuramos oferecer para vocês conhecimento, né? Participe sempre das nossas lives, faça as suas perguntas. Nós estamos aqui para lhe ajudar, né? Cada gesto de carinho faz a diferença na vida de quem você ama. E, por fim, lembre-se, procurar ajuda é um ato de amor e de responsabilidade. Você não pode ficar sozinha, sozinho, vendo as coisas acontecerem. Você precisa de ajuda de profissionais, você precisa de ajuda da família, você precisa de ajuda de amigos. Bem, minhas amigas e meus amigos, esse foi o tema que nós trouxemos para vocês sobre idoso frágil na doença de Alzheimer. Toda pessoa que evolui para a fase avançada da doença de Alzheimer, ela vai se tornar um idoso frágil. Idoso frágil é aquele que desenvolve infecção de repetição, quedas, né? Imobilidade e apatia. E todos vão chegar nesse estágio se a doença evoluir e ele morrer no final da última etapa da doença de Alzheimer. Então, todos vão chegar, né? Então, nós resolvemos trazer esse tema para vocês, e eu espero que vocês compartilhem com quem precisa, né? Deixe o like, deixe os comentários, depois nós vamos responder os comentários, e a semana que vem nós já estaremos com a nossa live normal. Meu muito obrigado,